Olá a todos, sejam todos bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Nós estamos lá com as nossas atividades presenciais, né? Então, muito obrigado a todos que nos deixam fazer parte das suas vidas, seja pelo meio virtual, seja pelo meio presencial, né, nos visitando em nossa sede e conhecendo as nossas atividades da divulgação da doutrina espírita e também dos trabalhos sociais da casa. Para quem não me conhece ainda, nesta encarnação me chamo Devanir e faço parte dos grupos, né, de voluntários da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Então, sejam todos bem-vindos. Então, agradecemos pela oportunidade que nos dão, né, de fazer parte das suas vidas. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, começando ali nos seus itens 1 e 2. O capítulo 6 traz o Cristo Consolador, né, e os itens 1 e 2 falando sobre o jugo leve. Então, essa é a parte, né, dos capítulos que são das bem-aventuranças, né? E hoje, então, nós vamos compreender, ou pelo menos compartilhar aquilo que compreendemos, né, sobre os ensinamentos desses dois itens do capítulo 6. Mas antes de começarmos as nossas atividades, né, vamos aí pedir a Deus, na sua infinita bondade, e a Jesus, nosso querido irmão e mestre, aos espíritos amigos, que nos auxiliem neste momento, né, que possa nos inspirar as melhores falas, né, que possamos levar aos corações um pouco de conforto, né, de carinho, de compreensão. E também rogar para que eles possam nos auxiliar nos nossos lares, né, trazendo essa energia que nos sustenta, né, que possa trazer harmonia se os nossos lares estão momentaneamente em desequilíbrio, mas que esta energia possa vir nos ajudar e acalmar os corações, né, que nós possamos aí ter compreensão uns com os outros. E lembrando também, mais uma vez, que a comunidade espírita continua a sua campanha do Evangelho no Lar. Esse é um dos meios de trazermos Jesus para dentro dos nossos lares, esses espíritos amigos que auxiliam, né? Se houver um pouco de dificuldade, se não sabe que caminho seguir, no nosso site nós temos lá um roteirinho, né, para poder auxiliar. Então, vai lá caminheirosdoamor.org.br e aí você vai encontrar lá a forma como realizar dentro do seu lar o Evangelho, né? Então, que nós possamos aí ter paz e ter tranquilidade nos caminhos que estamos trilhando nesta encarnação. Bom, começando aqui para nós nos guiarmos, né, vamos à leitura do que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve, itens 1 e 2. Então, no item 1, nos traz aqui um registro, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E aí, no item 2, né, Kardec então vem nos trazer um ensinamento. Diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, homens no sentido de humanidade, né? Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei.
Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então é importante, né, nós compreendermos e refletirmos sobre esse ensinamento, né, de Jesus, sobre um consolo, um alívio, e compreendermos também a condição, né, de observar que tudo aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, ele tem como objetivo transformar o ser, né? E por consequência vai transformar todo o ambiente do planeta Terra. Então, quando nós estamos ali perturbados pelas coisas terrenas, né, perturbado pelas coisas do ter, do poder, enfim, daquilo que está ligado somente às condições da matéria, e não conseguimos enxergar a condição, né, da essência espiritual, tudo acaba se tornando um fardo muito pesado, né? Então, quando se falou no capítulo anterior sobre a condição do sofrimento, entender o sofrimento, entender o momento de angústia, de dor, né, traz ao espírito um consolo, um conforto, né? Mas nós precisamos entender, né, que Jesus, quando fala que nós temos que ir até Ele, né, para Ele nos aliviar, Ele coloca nessa condição para que a gente tome, né, os seus ensinamentos e tome para nós, né, aquilo que Ele traz como linha mestre de conduta. Porque Ele fala que se você seguir, né, ou seja, se nós seguirmos este ensinamento, a nossa caminhada se torna leve. Por isso que ele fala, quando você observa os ensinamentos dele, a nossa vida ela se torna mais aceitável, porque a gente não trata, né, com os reveses da vida, as dores que se achegam, como diz aqui, a partida, né, dos entes que nós amamos, como algo que seja castigo, como algo que seja para nos fazer sofrer e amargurar. Não, nós colocamos a condição dessas vivências como algo que nos servirá de aprendizado, né? E o consolo no Cristo está na condição de entendermos que tudo isso é consequência daquilo que nós nos programamos para vir fazer. Então, nós temos que observar que se estamos cansados por essas nossas escolhas difíceis, não tem outro caminho para nos aliviar senão irmos buscar Jesus, né? Buscar o amor do Cristo. É assim que a gente vai conseguir se desvincular, né, desses males que faz com que a gente fique, né, rodeando sempre em cima da nossa dor. Nós vamos ficar, né, extremamente saturados, cansados, porque essas coisas da terra, elas não se resolvem na vontade, né, daquele que busca, simplesmente. Então não adianta, né, estarmos ali numa condição de dor. Então vamos colocar exemplos, né, da nossa vida. Nós tivemos aí dentro dessa caminhada um ente querido que retornou para o mundo espiritual, né, antes de que nós fôssemos. Então, o consolo, ou seja, o conforto que Jesus nos oferece, quando ele fala, vem até mim, né, é o quê? Por meio dos ensinamentos dele, compreender que aquele ser não deixou de existir. Ficará a saudade, porque a gente ainda está
muito ligado a esta condição da matéria, do presencial, né, do material que a gente apalpa, a gente abraça, né, a gente tem o convívio. Então, estamos, sim, muito presos a isso. Então, vem o sofrimento. Mas a gente não pode deixar, né, que o sofrimento tome conta. A gente tem que substituir o sofrimento pela saudade, mas a saudade saudável, né, onde todas as vezes que nós lembrarmos daquele irmão que fisicamente esteve conosco, nós vamos primeiro compreender que ele não deixou de existir, porque era um espírito numa experiência corpórea. Deixado o corpo físico, o espírito seguiu a sua caminhada. Né? E se nos afinarmos com ele e nós nos esforçamos para nos afinar enquanto estávamos caminhando lado a lado, com certeza conseguimos aí, se já não éramos, né? Conseguimos nos tornar família espiritual. Então, cada vez que a lembrança retorna, né, ao meu sentido com relação àquele ente querido, eu lembro das coisas boas que nós passamos e também lembro do ensinamento de Jesus junto com isso, dizendo, ele não deixou de existir, ele seguiu a sua caminhada e em breve estarás com ele. Né? Então aí vem a condição do conforto, né? Vem esse alívio que Jesus nos fala e também ao abraçarmos o seu jugo, ou seja, na hora que nós abraçamos verdadeiramente os seus ensinamentos, aí então a gente percebe o quanto é leve, porque a partida desse irmão não nos deixou, né, em sofrimento, ela nos deixou uma saudade saudável, né? Então, se nós estamos, num outro exemplo, né, buscando o poder simplesmente para termos, né, e não alcançamos e sofremos com isso, porque nesta encarnação estamos com a responsabilidade de sermos subordinados e não mais os poderosos, talvez porque em outras encarnações a gente não fez bom uso, né, da condição que nos foi dada de conduzirmos as pessoas. Então, o que, que vai acontecer? Né? Tendo a resignação, ou seja, de novo, indo até Jesus, como ele nos recomenda, né? Nós vamos encontrar o alívio. Por quê? Porque nós vamos compreender que nós estamos na posição que precisamos estar. Se somos subordinados, é porque nós devemos ter a compreensão, né, do respeito àquele que está hoje na posição, né, de comandante. E como comandado, a gente tem que fazer o melhor que nós podemos fazer, né? Então, nós vamos seguir a nossa caminhada. E se nos for dado esta condição, se nós buscamos essa condição de poder avidamente e ele nos é entregue, nós precisamos de novo ir até Jesus. Por quê? Porque muitas vezes essa posição de comando traz também, né, desconforto, porque nós estamos lidando com individualidades, com seres, né, com espíritos nesta encarnação que eles têm a sua individualidade, têm a sua forma de compreender, né, a vida, têm os seus desejos, têm as suas vontades. Então, conduzir pessoas também não é fácil. Então, isso pode nos cansar, pode nos trazer transtornos, pode nos deixar em dificuldade. E aí, mais uma vez, nós vamos até o Cristo e aí ele nos ensina, né? Amar ao outro, né, como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a vós. Então nós temos que olhar que nós devemos ser para aqueles que estão, né, sob a nossa responsabilidade, subordinado a nós, olhar para ele com o nosso olhar se ele estivesse no nosso lugar, né? Então, se ele estivesse na posição de comando, como que eu gostaria
que ele se comportasse com relação a mim, né? E aí então a gente começa a trabalhar com mais amor, com mais respeito, com mais carinho, né? Então nós temos que perceber isso. Se veio até nós essa condição, então nós vamos, seguindo o que Jesus ensinou, liderar as pessoas com respeito e com muito amor, né? Então, se muitas vezes a gente também passa pela condição da privação dos bens materiais, né, ou dos recursos financeiros, a gente vai de novo até Jesus, né? Mais uma vez, a gente segue até Ele, né? E Ele nos alivia com o seu ensinamento, dizendo que nós devemos agradecer a Deus pelo que chega até nossas mãos, seja muito ou seja pouco, dentro do conceito humano, né? Dentro do conceito material, né? Nós vivemos num mundo material onde as coisas têm os seus valores e são necessários recursos para poder tê-las, pelo menos o mínimo necessário, né? Para poder conduzir a nossa caminhada e nos sustentar. Então, se nós temos uma limitação com relação a isso, mas que possamos agradecer a Deus por aquilo que chega, né, até a nossa casa, até o nosso lar, até o nosso prato, né, porque muitos irmãos não estão tendo nesta encarnação a mesma oportunidade que a nossa, né? Então, vamos compreender que se é o momento de nós aprendermos com essas privações, é porque se nós já tivermos nas encarnações anteriores a oportunidade de sermos, né, detentores de grandes riquezas e fizermos mau uso delas, neste momento a gente precisa compreender, né, essa condição da limitação para que a gente possa viver em paz, né? Ou se nos é dado, por mais que a gente busque aí, nos é dada a condição então, depois de sermos detentores dessa riqueza, né, nós precisamos ter de novo esse impulso de ir até Jesus para compreender o seu ensinamento, né, para que a gente faça uso dessa riqueza, né, como nos traz o Evangelho, como um fim providencial, né? Então, Jesus vai nos mostrar, né, procure juntar os seus tesouros no céu, né, onde o ladrão não rouba, a traça não, a ferrugem não corrói, a traça não come, né? Por quê? Porque os valores do mundo espiritual são diferentes dos valores do mundo corpóreo, né? Aqui se coloca valor monetário nas coisas, nós temos, né, uma moeda que rege e valoriza as coisas que precisamos adquirir ou precisamos vender. No mundo espiritual, o valor é o sentimento do espírito, né, a sua condição moral, né, e o quanto ele leva consigo de entendimento daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Deus ensinou antes do Cristo, né, através de Moisés, através dos outros irmãos que vieram falando sobre Deus, sobre um Deus único, sobre as leis de Deus e também na nossa observação com relação à lei de Deus que já se encontra em nós como espíritos, né? E que nós muitas vezes a chamamos de consciência, né? Então, tudo nós vamos observando que a gente vai sendo conduzido na nossa caminhada a buscar Jesus. Então, se nós observarmos esta condição, nós vamos ver que esses desafios, todas essas coisas que chegam até nós, né, e estão nesta encarnação porque nós nos programamos para vivenciá-la, fazem parte de um processo de aprendizado, de evolução. Então, quando Jesus nos chama para irmos até Ele, ou seja, termos essa atitude de chegarmos até Ele, ou seja, até os seus ensinamentos,
para que assim a gente, com a compreensão, se sinta aliviado, dizer, olha, não estou com dificuldade à toa, né? Ou esta dificuldade que eu estou vivendo, ela é, na verdade, uma oportunidade para que eu possa progredir, para que eu possa entender melhor tudo o que se passa comigo. Então, nós temos que observar esta condição para poder nos livrar da dor e do sofrimento. Né? Um outro entendimento também que a gente pode ter, né, ou extrair disso, além das condições que a gente está falando até agora da dor e sofrimento, mas tem também aquela condição de quando a gente se cansa, né? Ou seja, a gente se sente ali sugado, né? Nos momentos em que a gente faz o bem, né? Então, muitas pessoas às vezes tendem a reclamar, que falam, poxa, mas eu pratico tanta caridade, né? Faço tantas coisas pelas outras pessoas, mas as pessoas não se modificam, as pessoas não querem melhorar, né? Tanto pessoa fazendo bem aí, a gente está vendo o mundo nessa condição difícil, e aí também, né, estamos cansados, estamos ali fatigados com esta condição, de novo, também é um exemplo para irmos até o Cristo, né, para a gente aprender com o Cristo, né, que os nossos irmãos, né, quantas vezes teremos que perdoar, como perguntou Pedro, né? Então, nós teremos que perdoar a esses irmãos muitas vezes. Por quê? Porque cada um de nós está percebendo essa encarnação, né, de uma forma diferente. Muitos já estão se despertando para essa necessidade da harmonia, né, da paz, da tranquilidade, mas alguns ainda não estão. Então, quando a gente se sente cansado, falando assim, eu vou parar com isso, eu não vou mais fazer caridade, porque eu faço caridade, as pessoas se aproveitam, né? As pessoas não respeitam. Então, a gente vai para a condição do Cristo, do seu aprendizado, né? A gente precisa entender, como nos trouxe uma vez uma reflexão, numa palestra, o Haroldo, né? Haroldo Dutra, que Jesus, no seu ensinamento, ele era bondoso, né? Ele não era bonzinho. Então, tem uma diferença entre essas duas colocações, né? O bondoso, ele auxilia com regras, né? Ele determina, né, a forma de estender ao seu irmão o amparo, né? O bonzinho, ele sai fazendo tudo para agradar as pessoas, para se sentir, né, valorizado, para se sentir reconhecido. Não, o bondoso, ele tem critérios, né, para poder auxiliar. Não é questão de dizer esse merece ou esse não merece. Mas não, é como Jesus colocou. Ele falou assim, eu estou aqui, né? Você venha até mim. Você se esforce para chegar até mim. Porque quando Jesus fala sobre essa condição de nós tomarmos o jugo dele, né, que é leve e suave, né, isso requer do Espírito transformação. Né? Então Jesus não está, quando ele fala para vir até mim, que eu vos aliviarei, e aí ele fala, tome o meu jugo, ele fala assim, olha, veja como eu conduzo as coisas, veja os ensinamentos que eu passei para você. Né? Então, você vem até Jesus, compreende o seu ensinamento e aí começa o seu processo de transformação. Então, a bondade de Jesus, né, ela está sempre associada à condição do esforço que o seu irmão faz para segui-lo. Então, ele fala, eu te ajudo, mas você precisa se ajudar. Então, essa é a condição, né? Que a gente fala sobre a bondade de Jesus, né? Então, ele, junto com os espíritos amigos, eles estão dispostos a nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
Se nós não o fizermos, aí vai ficar complicado. Porque eu não posso ficar sentado e falar assim, ah, Jesus, eu estou tão cansado. Mas é assim, o senhor não pode vir até mim, não? Porque eu não consigo nem sair do lugar, tão cansado que eu estou. Não vai funcionar. Por quê? Porque o meu cansaço, na maioria das vezes, é pelo fato de eu estar me cansando pelas coisas erradas, né? De eu estar querendo, né, para mim, as coisas que não vão me fazer evoluir espiritualmente. Seja o cansaço pelas coisas da matéria, né, ou seja o cansaço da caridade com intenção. Então, é isso que a gente precisa ver, né? Quando se pratica a caridade, se pratica com amor. Quando você pratica com amor, você não cobra, você oferece o auxílio para que o outro se sinta, né, em paz de aceitar. Não é imposição, caridade não é imposta, né? Caridade é oferecida. Então, se a pessoa se cansa de fazer a caridade, é porque ela está querendo fazer a caridade para si, não para o outro. Está esperando o resultado que ela definiu que tem que acontecer. Então, eu vou ajudar ali uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ah, mas eu quero que ele, em pouco tempo, olha, já faça isso, as coisas, que siga. Não, mas você não está fazendo nada. Puxa vida. Não, é necessário auxiliar, né? É necessário fazer, é necessário perceber o que o outro precisa, né? Não é que ele aceite aquilo que eu imponho para ele, né, como auxílio. É necessário. Então não adianta, né? É como você levar um prato de comida para quem já está saciado. Se ele recusar, você vai achar que é uma ofensa dele? Não. É uma questão de consciência da parte dele. Se ele já comeu e já está saciado, para que ele vai pegar um outro prato de comida, sendo que tem um irmão que está passando fome? Então, aquele prato pode ser encaminhado ao outro que ainda não comeu. E aí, muitas vezes a gente chega e fala assim, nossa, né? Não quer aceitar, mas se o outro está dizendo que já comeu e que já está saciado, por que você está impondo a gula para ele, né? Que ele coma mais do que o seu corpo suporta, só porque você está impondo para ele uma condição? Não vai funcionar desta forma, né? Vai falar assim, eu estou cansado de oferecer essas coisas para essas pessoas e eles não querem, né? Mas você está oferecendo aquilo que eles precisam ou você está oferecendo aquilo que você quer que o outro aceite? Então a gente tem que começar a perceber como nós estamos nos cansando, né? Entre aspas, e como que está, o que está gerando esse cansaço em nós, né? E se nós estamos realmente dispostos a ir até Jesus para trocar esse fardo que nós carregamos, esse peso das coisas materiais e começarmos a trocar pelo fardo e pelo jugo do Cristo, que, né, ele é leve e suave. Nós estamos transformando aí o nosso coração junto, alinhado ao pensamento de Jesus, aprender com ele que é manso e pacífico, né? Nós estamos indo em direção a Jesus para termos esta paciência, esta condição de compreensão. Então é importante a gente começar a ver isso. E para encerrarmos aqui, nós vamos fazer uma leitura de um dos ensinamentos de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus, né, do capítulo 11, o item 28. Né, está registrado no livro Marcas do Caminho, no capítulo 24. Né? Então, ele nos traz aqui a seguinte reflexão. O texto o título do texto, né, chama-se Em Busca de Cristo. E aí, então, ele começa aqui para a gente.
Sofres? Faz a pergunta, né? Ele fala, não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não ouvides, ou seja, não se esqueça que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos na incapacidade de praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Tens sede? Pergunta. Ele fala, busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito do ouro e dominação. Ele pergunta, tens fome? Então, bem, procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe, antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete de luz que o Evangelho te pode propiciar. Ele pergunta, sentes-te enfermo? Procura em Jesus o divino mestre, o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente que conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformações e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocarmos-nos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor. Então, nós precisamos ir, sim, em busca do Cristo, né? Ele nos chamou, vinde a mim, mas nós precisamos fazer esse esforço de nos livrarmos daquilo que nos prende à matéria para poder colocar sobre os nossos ombros, né, o jugo leve do Cristo Consolador. Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi dessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e até a próxima. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e que Jesus abençoe sempre os vossos lares. Até mais.